Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Nós estamos aqui fazendo nosso estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então, nos vídeos anteriores, nós estamos fazendo o nosso estudo, vamos dar continuidade ainda ao capítulo 1, ao segundo diálogo, que é com o cético. Estamos fazendo por partes, né, em tópicos, e hoje, nesse diálogo que é bem extenso do livro, com o cético, vamos ver dois outros tópicos, que é sobre os médiuns interesseiros e os médiuns e os feiticeiros. É como vocês já estão acostumados com o nosso estudo, que aqui Allan Kardec ele chama o cético de visitante. Então vamos aqui à primeira pergunta desse tópico, os médiuns interesseiros. A pergunta do visitante. Antes de se entregarem a um estudo de fôlego, certas pessoas gostariam de ter a certeza de não perderem seu tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido ao preço do dinheiro. E a resposta de Kardec, que é bem extensa, mas é bem interessante. Naquele que não quer se dar ao trabalho de estudar, há mais de curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos não gostam mais de curiosos que eu próprio. Aliás, a cupidez lhe é, sobretudo, antipática, e eles não se prestam a nada que possam satisfazê-la. Seria preciso ter deles uma ideia bem errada para crer que os espíritos superiores, como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, por exemplo, se colocassem às ordens o primeiro que o solicitasse, a tanto por hora. Não, senhor, as comunicações de além-túmulo não são uma coisa... Desculpe. Não, senhor, as comunicações de além-túmulo são uma coisa muito grave e exigem muito respeito para servirem de exibição. Então aqui são alguns nomes, né, de espíritos de escola, como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, que várias das mensagens que tem ali, tanto no livro dos Espíritos, como no livro dos Médiuns, né, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, são espíritos que dão mensagens instrutivas, né? Não é qualquer espírito que se compraz aí ao dinheiro, né? Espíritos sérios não se comprazem com esse tipo de interesse, né? Então, continuando aqui. Aliás, sabemos que os fenômenos espíritas não se desenrolam como as engrenagens de um mecanismo, uma vez que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se a aptidão medianímica, ninguém pode responsabilizar-se de os obter em tal momento dado. Se os incrédulos são levados a suspeitarem da boa-fé dos médiuns em geral, seria bem pior se estes tivessem um estimulante interesse. Poder-se-ia suspeitar com todo direito que o médium retribuiria com simulação, porque ele precisaria, antes de tudo, ganhar seu dinheiro. Não somente o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, como repugnaria à razão evocar a peso de ouro os espíritos de pessoas que não são caras, supondo que eles a isso consentissem, o que é mais que duvidoso. Não haveria, em todos os casos, senão espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos meios, e que não mereceriam nenhuma confiança. Estes mesmos ainda frequentemente agem com um prazer maldoso, frustrando as combinações e os cálculos dos seus evocadores. A natureza da faculdade mediúnica se opõe, pois, a que ela se torne uma profissão, uma vez que depende de uma vontade estranha ao médium, e ela poderia faltar-lhe no momento que dela tivesse necessidade, a menos que ele a supra pela agilidade. Mas, em se admitindo mesmo uma inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se obtenham à vontade, seria um efeito do acaso, se, na sessão que se tivesse pago, se produzisse precisamente aquilo que se desejaria para se convencer. Daríeis 100.000 francos a um médium, e não faríeis obter dos espíritos
o que estes não quisessem fazer. Então, 100 mil francos era a moeda da época, né? Uma quantia bem volumosa. Comparamos por o dia de hoje a 100 mil euros. Essa paga que desnaturaria a intenção e a transformaria em um violento desejo de lucro seria mesmo, ao contrário, um motivo para que ele não tivesse sucesso. Se se está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos, compreender-se-ia que eles não podem ser solicitados com o pensamento de os usarem para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que tem necessidade de fatos para se convencer, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se quer por ele ser secundado. Mas, se é verdadeiro que a fé não se impõe, não é menos dizer-se que ela não se compra. Então é aquilo, né? Os espíritos superiores eles não vêm por quantia de dinheiro, não são evocados para fins frívolos, vêm para instruções sérias e reuniões sérias. Aqueles que são atraídos pelo dinheiro são espíritos zombeteiros, são espíritos inferiores. E um médium jamais usa a sua mediunidade para fins interesse financeiro. Então vamos aqui a continuidade da pergunta. Eu compreendo esse raciocínio sob o ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que dá seu tempo no interesse de seu ideal dele seja indenizado, se isso o impede de trabalhar para viver? Quer dizer, o cético pergunta aqui, já que ele dedica a maior parte da sua vida para a mediunidade, não seria de interesse que ele pudesse tirar proveito disso como uma profissão? Aqui é a resposta de Kardec. Em primeiro lugar, é no interesse da causa que ele o faz ou é no seu próprio interesse? Se mudou sua posição, é que não estava satisfeito e que esperava ganhar mais ou ter menos trabalho nesse novo ofício. Não há nenhum devotamento em dar seu tempo quando é para dele tirar proveito. É como se dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Sem ela, eles seriam obrigados a ganharem a vida de outra maneira. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, procuram os meios de vida em seu trabalho normal e não mudam sua posição. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que pode dar-lhe sem prejuízo, e se o tomam do seu lazer ou do seu repouso espontaneamente, então são devotados e se os estima e respeita mais por isso. Quer dizer, a gente dedica o nosso tempo livre, né? A gente abdica de nosso tempo livre, do nosso repouso, do nosso instante de lazer para as tarefas espíritas. Então isso a gente vê como dedicação, como abnegação. É para nós um prazer e não, né, um fardo. Então, continuando. A multiplicidade de médiuns nas famílias, aliás, torna os médiuns profissionais inúteis, mesmo supondo-se que eles oferecem todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Sem o descrédito que se atribui a esse gênero de exploração, do qual me felicito de ter contribuído grandemente, ver-se-ia pulularem os médiuns mercenários e os jornais se cobrirem de seus anúncios. Ora, para um que tivesse podido ser leal, haveria 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam feito o maior mal ao espiritismo. É, pois, com o princípio que todos aqueles que veem no espiritismo alguma coisa além de exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, sob qualquer forma ou disfarce que ela se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou esse nome àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até na aparência o que poderiam fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cupidez. Quer dizer, um médium dedicado ele vai vestir da forma mais simples possível, não precisa, né, se produzir. E para trabalhar trabalho mediúnico eu vou asseado, limpo, mas de maneira simples, sem precisar colocar
uma roupa pomposa. A acusação de tirar o proveito qualquer de sua faculdade seria para eles uma injúria. Concordai, Senhor, inteiramente incrédulo que sois, que um médium nessas condições faria sobre vós uma outra impressão se tivesseis pago vosso lugar para vê-lo operar, ou mesmo que tivesseis obtido uma entrada de favor, se sabíeis que havia em tudo isso uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo o médium animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado só pela fé e não pelo desejo de ganho, involuntariamente ele se imporia ao vosso respeito, fosse ele o mais humilde proletário, e vos inspiraria mais confiança, porque não teríeis nenhum motivo para suspeitar de sua lealdade. Pois bem, Senhor, encontrareis nessas condições 1000 por 1, e é isso uma das causas que contribuíram poderosamente para o crédito e a propagação da doutrina, enquanto que se ela não tivesse tido senão intérpretes interesseiros, ela não contaria hoje a quarta parte dos adeptos que tem. Então nós vemos aí 2 exemplos aqui no Brasil que dedicaram sua vida pela doutrina espírita, e por isso o espiritismo se difundiu muito, não só no Brasil, mas no mundo. Um deles é Chico Xavier, né? Não tenho o que falar dele. Sua vida totalmente, né, íntegra e libada, o seu caráter ali digno, dedicou toda a sua vida ali, né, às obras caritativas, a todas as vendas dos livros dedicados às obras de caridade, e outra de Divaldo Franco, com o complexo ali da Mansão do Caminho na Bahia, em Salvador, toda dedicada também às obras de caridade. Além do que, cada um deles tinha sua profissão. Tanto Chico Xavier como Divaldo Franco tiveram suas profissões, né, com cargos públicos, se aposentaram, se mantinham com o dinheiro das suas aposentadorias, do seu trabalho ali, que tiveram, né, enquanto depois que cumpriram seu tempo ali de exercício na sua profissão, recebiam a aposentadoria fruto do seu trabalho enquanto a sociedade, mas não tiravam nenhum proveito ali do espiritismo, da venda dos livros, de nada. Tudo que ganhava era em prol das obras de caridade. Por isso que está no Evangelho: dai de graça o que de graça recebeis. Então, continuando aqui esse trecho, compreende-se muito bem que os médios profissionais são raríssimos, pelo menos na França. Isso naquela época. Hoje menos ainda. Eu vejo que nos Estados Unidos porque a mediunidade pode-se fazer ela de qualquer maneira. A forma como eu uso a mediunidade é de cada um. Então, nos Estados Unidos há pessoas ainda que cobram, né, os paranormais, né, por as experiências de quase morte, né, a paranormalidade, mas a cada um segundo suas obras, né, serão cobrados pelo que o fim que usam a mediunidade, que são desconhecidos na maioria dos centros espíritas do país, onde a reputação dos mercenários bastaria para os excluir de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, em razão do descrédito de que seriam objeto e da concorrência de médios desinteressados que se encontram por toda parte, para suprir, seja a faculdade que lhe falta, seja a insuficiência da clientela, a supostos médios que usam o jogo de cartas, a clara de ovo, a borra de café, etc., a fim de satisfazer todos os gostos, esperando por esses meios, na falta dos espíritos, atrair aqueles que ainda creem nessas tolices. Se eles não fizessem mal senão a si mesmos, o mal seria insignificante. Contudo, há pessoas que, sem ir mais longe, confundem o abuso com a realidade, e depois os mal intencionados delas se aproveitam para dizer que nisso consiste o espiritismo. Vede, pois, Senhor, que a exploração da mediunidade, conduzindo aos abusos prejudiciais da doutrina, o espiritismo sério tem razão de a condenar e de a repudiar como auxiliar. Quer dizer, várias pessoas ainda usam outras práticas para se obter dinheiro, e quando essas pessoas são desmascaradas, né, se coloca muito na conta do espiritismo. E muitas vezes a própria Federação Espírita Brasileira vem colocar notas de repúdio dizendo que
Isso não é prática da doutrina espírita, né? Mas aí vem essas pessoas deturpar a imagem do espiritismo, mas não consegue, porque o espiritismo, as pessoas sabem que há muitas pessoas sérias do que charlatãs no meio. Então, tantas obras de caridade, tantos anos que o espiritismo vem trabalhando em prol da caridade, em prol dos mais necessitados, tanto na parte assistencial como na parte espiritual. Então isso não pode se falar das pessoas que trabalham, as que são conhecidas do público e as que trabalham de forma anônima, né? E aqui a outra pergunta, que é bastante extensa também, a resposta de Allan Kardec, onde o visitante diz o seguinte: tudo isso é muito lógico, eu convenho, mas os médios desinteressados não estão à disposição dos que os buscam, e não é justo desviá-los do seu trabalho, enquanto que não se teria escrúpulos de procurar aqueles que se fazem pagar, porque se sabe não fazê-los perder seu tempo. Se houvesse médios públicos, seria mais fácil para que as pessoas que querem se convencer. Quer dizer, ele está dizendo aqui que se o espiritismo fosse mais difundido de forma assim pública, né? Se houvesse a cobrança, talvez ele se espalharia cada vez mais, seria mais popular. É aqui a resposta de Kardec para o cético. Mas se os médiuns públicos, como os chamais, não oferecem as garantias desejadas, que utilidade podem ter para a convicção? O inconveniente que assinalais não destrói aqueles bem mais graves a que me referi. Ir-se-ia até eles mais por divertimento ou para tirar a sorte, que para se instruir. Aquele que quer seriamente se convencer encontra, cedo ou tarde, os meios para isso, se tem perseverança e boa vontade. Mas não é porque assistiu a uma sessão que se convencerá, se para isso não está preparado. Se ela lhe dá uma impressão desfavorável, ficará pior que antes e talvez desanimado de continuar um estudo no qual nada viu de sério. Isso é o que prova a experiência. Mas, ao lado das considerações morais, os progressos da ciência espírita nos mostram hoje uma dificuldade material que não supusemos no início, fazendo-nos conhecer melhor as condições sob as quais se produzem as manifestações. Essa dificuldade diz respeito às afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito evocado e o médium. Quer dizer, isso é uma coisa que Allan Kardec não ponderou no início da doutrina espírita, quando o surgimento do Livro dos Espíritos, e depois veio ali, né, os escolhos da mediunidade. No caso que diz aí a afinidade fluídica que deve existir entre médium e espírito. E aqui ele explica. Coloco de lado todo o pensamento de fraude e de mistificação e suponho a mais completa lealdade. Para que o médium profissional pudesse oferecer toda a segurança às pessoas que viessem a consultá-lo, seria preciso que ele possuísse uma faculdade permanente e universal, quer dizer, que pudesse se comunicar facilmente com todos os espíritos e a qualquer momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe fossem pedidas. Ora, isso não ocorre com nenhum médium, não mais nos desinteressados que nos outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, mas que não posso desenvolver aqui porque não vos estou dando um curso de espiritismo. Quer dizer, é superficial a explicação dela. Eu me limitarei a dizer que as afinidades fluídicas, que são o próprio princípio das faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, e que podem existir do médium para tal espírito e não a tal outro, que sem essas afinidades, cujas nuances são muito diversificadas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que o mais frequentemente a assimilação fluídica entre o espírito e o médium não se estabelece senão com o tempo, é que não ocorre uma vez em 10, que ela seja completa desde a primeira vez. Como vedes, Senhor, a mediunidade está subordinada a leis, de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso não seja um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações prende-se a causas independentes do médium e do espírito. Aí aqui pede para ver mais adiante o capítulo 2 desse mesmo livro,
no parágrafo dos médiuns. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho nem por espírito de sistema, mas porque os próprios princípios que regem as comunicações com o mundo invisível se opõem à regularidade e à precisão necessárias para aquele que se coloca à disposição do público e que o desejo de satisfazer uma clientela pagante conduz ao abuso. Disso não concluo que todos os médios interesseiros são charlatães, mas digo que o interesse de ganho conduz ao charlatanismo e autoriza a suposição de fraude se não a justifica. Aquele que quer se convencer deve, antes de tudo, procurar os elementos de sinceridade. Quer dizer, aqui Allan Kardec fala, se há uma mediunidade profissional onde a pessoa ganha do exercício da mediunidade, não é sério, né? Sempre haverá dúvida ali do charlatanismo, do interesse do médium, qual é o interesse que está tirando naquela mensagem. Não vai ser os espíritos superiores que vão dar a mensagem. Muitas vezes ele vai usar do próprio ali animismo dele, né? Mistificando a mensagem. Então tem tudo isso. Então os espíritos sérios não cobram, o médium não deve usar da sua mediunidade para fins próprios, né? Para ganhar dinheiro, modo profissional. Dai de graça o que de graça recebeis. Até porque tudo que é dado, se não usarmos da maneira correta, nos será tirado. E aqui o segundo tópico tem apenas duas perguntas. O tópico os médiuns e os feiticeiros. A primeira pergunta: desde o instante em que a mediunidade consiste em se colocar em comunicação com as forças ocultas, parece-me que médiuns e feiticeiros são mais ou menos sinônimos. E aqui a resposta de Kardec. Houve em todas as épocas médiuns naturais e inconscientes que, só porque produziam fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Quer dizer, a mediunidade não é aqui exclusiva do espiritismo. Ela sempre existiu na história da humanidade, né? Havia outros nomes, né? Só que era fechada, era exclusiva. Tinham ali rituais de iniciação para as pessoas que praticavam, né? Tinham ali os oráculos, as pitonisas na Grécia Antiga, né? Que usavam da sua mediunidade, né? Os guerreiros iam consultar os oráculos antes de ir para uma batalha, né? Então, mas tinha ali os processos de iniciação e não eram difundidos na sociedade. Eram escolhidas pessoas que tinham mais aptidão ali e elas se dedicavam a sua vida para aquilo, né? Havia um grau de iniciação e nem todos conseguiam passar desse grau. Então, houve assim, né? Ali os adivinhadores, né? Os profetas. Aí na Idade Média isso daí foi tudo, né? Colocado na conta da Igreja Católica, a perseguição através da Inquisição, do livro do Martelo das Bruxas, Malius Maleficarum, né? Que condenava qualquer tipo de prática que não condizesse às normas da Igreja Católica com heresia, e aí houve muitas perseguições, muitas mortes na época da Idade Média, né? Então, continuando aqui. Ocorreu mesmo com a maioria dos sábios que possuíam conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder, e eles mesmos frequentemente abusaram da credulidade pública, explorando-a. Alguns exploraram, né, a mediunidade, né? Por isso, ali no livro, tanto Deuteronômio como Levítico, ali no Antigo Testamento, aí a condenação da prática de se falar com os mortos, não condenando a mediunidade, mas que pessoas que usavam da prática de falar com os mortos, de mercantilismo, cobravam esse tipo de prática. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros e a faculdade dos verdadeiros médiuns para estabelecer-lhes a diferença, mas a maioria dos críticos não se dão a esse trabalho. O espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, de seus livros de magia,
amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. Quer dizer, aí veio o estudo, né? Não precisa de nenhuma prática exterior. Ritual, vestimenta própria, amuletos, talismãs, o Espiritismo não precisa nada disso. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que se encontram, de que os espíritos estão à ordem dos médiuns. Repugna a sua razão crer que possa depender de alguém, fazer vir a sua vontade, e chamado o espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Nisso estão perfeitamente com a verdade, e se antes de atirar pedra ao espiritismo tivesse se dado ao trabalho de dele se inteirar, saberiam que ele diz positivamente que os espíritos não estão ao capricho de ninguém, e que ninguém pode, à vontade, fazê-los vir a contragosto, do que se segue que os médiuns não são feiticeiros. Quer dizer, a evocação dos espíritos depende da vontade deles. Eles vão vir em reuniões sérias. Então, não fazemos evocação. No caso dos espíritos superiores, caso for da vontade deles, nós pedimos uma orientação caso eles possam nos dar uma reunião séria, né? Mas não vira contragosto deles. Primeiro eles têm que ver que aquele trabalho mediúnico ali é sério. E eles vão vir não a contragosto, mas porque eles querem dar uma mensagem. E a segunda pergunta: desse modo, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade em público não seriam, segundo vós, senão hipocrisia? A resposta de Kardec: eu não digo de um modo absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos inferiores que podem se prestar a essas espécies de coisas e que nelas se divertem, talvez tendo já feito em suas vidas o trabalho dos prestidigitadores, quer dizer, dos falsificadores, né? E também médiuns especialmente propensos a esse gênero de manifestações. Mas o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, embora pouco elevados, venham fazer exibições para divertir os curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que, frequentemente, é bem difícil distingui-las. Quer dizer, uma pessoa leiga é difícil ver se aquilo ali é uma mensagem ou uma mistificação, né? Só um médium experiente vai saber discernir ali se há mistificação ou não. Antes de ver nisso a ação dos espíritos, é preciso minuciosas observações e levar em conta seja o caráter e os antecedentes do médium, seja de uma multidão de circunstâncias, que só um estudo aprofundado da teoria dos fenômenos espíritas pode levar a apreciar. Quer dizer, quando um médium novo chega a uma casa espírita, vai averiguar ali sua conduta, né? Seu histórico, onde ele trabalhou, e primeiro ele vai se harmonizar com a casa para depois ir trabalhar numa mediúnica, por exemplo. Então ele não vai chegar logo falando, eu trabalhei em tal casa, tenho tantos anos de espiritismo. Não, primeiro vai ver a conduta moral dele, né? Vai ter a observação ali das pessoas mais experientes da casa espírita, ver se realmente, né, ele pode trabalhar na mediúnica. E tendo essa condição, ele vai se harmonizar com os trabalhos da casa, ver o andamento dos trabalhos, para depois, né, se harmonizar com o grupo mediúnico e poder trabalhar. Não é assim chegando logo de cara, não. Anote-se que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade há, é limitado à produção do mesmo fenômeno, com alguns variantes, o que não é de natureza dissipar as dúvidas. Um desinteresse absoluto seria aí a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja a realidade desses fenômenos, como efeitos medianímicos, eles têm como bom resultado dar notoriedade à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a esse propósito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certo que é necessário ir buscar aí instruções sérias de espiritismo, nem a filosofia da doutrina, mas é um meio de forçar a atenção dos indiferentes e obrigar os mais recalcitrantes a falarem deles. Quer dizer, não é nada obrigatório, mas um meio de você conhecer tudo isso através do estudo. Então aqui
Essa foi a explicação desses dois tópicos, né? Esse é o último vídeo do ano de 2025 e no nosso primeiro vídeo do ano de 2026 nós iremos ver mais dois tópicos falando sobre a diversidade nos espíritos e sobre a utilidade prática das manifestações. Então nós agradecemos aqui a companhia nesse ano de 2025, onde iniciamos o nosso estudo do livro que é o Espiritismo, que se for da vontade do Pai, que possamos continuar a nossa empreitada de estudo para o próximo ano que irá se iniciar, amparado pelas equipes espirituais, por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Mestre, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Então, um ótimo, excelente ano abençoado que se inicie, agradecendo ao ano que está terminando, que esse próximo ano seja de muitos estudos, muitas reflexões e que coloquemos em prática em nossas vidas tudo o que estamos aprendendo. Então, agradeço a atenção de todos e que Deus nos abençoe hoje e todo sempre. Feliz Ano Novo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.